Imagine uma caverna, homens que ficaram acorrentados entre si e tendo que sobreviver dentro daquela realidade, com apenas uma faixa de luz que os possibilitava, e eles todos voltados ali para aquela parede, aquela faixa de luz diante deles, e atrás deles passavam-se outros homens, muitos objetos inanimados, animais, figuras, e eles viam projetado naquela parede as sombras. E interpretavam a realidade, interpretavam o mundo a partir daquelas imagens, a partir daquela realidade. Agora imagine que um desses homens conseguiu se soltar, conseguiu sair, romper aquela barreira e ir em direção à luz. E quando chega lá, ele não vê mais imagens, ele não vê mais sombras, mas ele vê o mundo real. Aquilo que outrora ele havia visto apenas as imagens, agora ele vê como de fato é. E aí ele, diante daquela realidade, sabendo que aqueles que foram criados, nasceram dentro daquela perspectiva, precisavam voltar-se para a luz, serem libertos das suas prisões, das suas amarras. E aí ele volta, tentando, mostrando para ele, não, o que nós vemos aqui é só imagens, é só representações, existe um mundo real. E começa a descrever como que é estar diante a luz, diante o conhecimento. E é fato que aqueles que estavam acorrentados, aqueles que viveram, nasceram, cresceram, viram apenas sombras a vida inteira, jamais, em hipótese alguma, acreditariam nele. Porque essa é a grande realidade, essa é a grande verdade. Essa é a história do famoso mito da caverna. No livro 7 da A República, Platão, discípulo de Sócrates, conta para nós essa história. Usa esse mito, essa ilustração, para tentar explicar para nós a dicotomia em que existe, em que ele pensava, em que ele cria, do mundo real, concreto, e do mundo das ideias, do mundo perfeito, do mundo ideal. E eu quis usar esse mito, começar a nossa conversa a partir dessa história, para que nós possamos investigar o tema do nosso vídeo de hoje, o tema da nossa exposição de hoje, que procura entender a atemporalidade do Evangelho e as demandas desses tempos pós-modernos. Tentar entender, a partir dessa perspectiva, o que é real, do que é irreal, do que é verdadeiro, do que é falso. Identificar as realidades a qual nós estamos inseridos, a qual nós estamos pertencendo nesse mundo. Porque na verdade existe o verdadeiro evangelho e existe o falso evangelho. Existe o evangelho à luz da palavra de Deus, revelado para nós na palavra de Deus, e existe aquele evangelho das sombras. Aquele evangelho que não é evangelho. Aquele evangelho que dizem que é evangelho, mas não é evangelho. E muitas pessoas, por não conhecerem o verdadeiro evangelho, se deixam capturar pelo falso evangelho. Vivem nas sombras, vivem na caverna, vivem amarrados numa mentira. E é a partir daqui que nós precisamos começar a pensar, começar a discutir sobre esse importante tema. Eu quero observar com vocês 3 tópicos centrais, onde nós vamos discorrer a nossa explanação aqui. E o primeiro deles é falando sobre a atemporalidade do Evangelho no hemisfério ocidental. Quando nós olhamos para as Escrituras, eu quero aqui tomar como por base o Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, e o versículo de número 1, nós encontramos ali a essência do Evangelho de Jesus Cristo. O texto de Marcos, capítulo 1, verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo,
Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o versículo que dá início, da era cristã, ao coração do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o primeiro evangelho a ser escrito. O evangelista Marcos, primo de Barnabé, que foi também discípulo do apóstolo Paulo, como foi também discípulo de Pedro, filho de uma das Marias que seguiam a Jesus, ele escreveu o Evangelho de Marcos para os romanos, quando Pedro estava em Roma, e ele escreveu o Evangelho de Marcos apresentando Jesus como o verdadeiro Rei Filho e verdadeiro Salvador Rei. Ele, na verdade, estava lançando uma bomba, ele estava colocando no centro da discussão do mundo greco-romano Cristo como o verdadeiro Rei, verdadeiro Deus. Vale lembrar que os romanos acreditavam que os Césares de Roma, os imperadores de Roma, é que eram os deuses. A religião pagã dos romanos entronizava os Césares como seus deuses, ou como seu Deus. Então, quando Marcos escreve aos romanos, e ele estava em Roma e escreve para os romanos, porque o Evangelho de Marcos é como um catecismo, é o resumo de tudo aquilo que Pedro viveu ao lado de Jesus. Pedro é a fonte do Evangelho de Marcos. Ele está dizendo para os romanos o seguinte: o verdadeiro Evangelho, a verdadeira mensagem que eu tenho a transmitir para vocês, trata-se de uma pessoa, a pessoa é Jesus Cristo. Então aqui nós precisamos fazer alguns desdobramentos, precisamos então entender algumas palavras que compõem esse versículo. Aqui nós podemos dividir de forma clara para nós em 4 partes ou em 4 focos a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós encontramos o início do Evangelho. Em segundo lugar, nós encontramos o significado do Evangelho. Em terceiro lugar, nós encontramos o conteúdo do Evangelho. Em quarto lugar, nós encontramos a origem do Evangelho. Então vamos entender um pouco mais a respeito disso. O primeiro foco do Evangelho de Cristo, primeiro assunto a nós entendermos à luz do Evangelho, segundo o que Marcos escreve, fala do início do Evangelho. E para isso nós então precisamos entender os 3 inícios que a Bíblia nos apresenta. Primeiro, no princípio era o Verbo. Fala de um princípio que antecede o tempo e o espaço. Fala de um princípio que se inicia na eternidade e que por si só não tem início, porque a eternidade ela não possui início nem fim, ela é. Esse princípio que fala da vinda de Cristo, o Verbo encarnado, o princípio. No princípio era o quê? Era o Verbo, no princípio era Deus. Deus era antes de todas as coisas. Segundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora nós saímos da eternidade e entramos na temporalidade. Entramos no tempo, no espaço. Fala do mundo concreto, do mundo real. Em terceiro lugar, nós encontramos então o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que Marcos aqui nos apresenta no seu capítulo 1 e verso 1. E aqui nós precisamos entender então 3 pontos que devem ser destacados do que designa o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Letra A, ou número 1, designa o início de Jesus como homem e não de Jesus como Deus. Você tem que entender que no princípio era o quê? O Verbo. Ele é antes do espaço-tempo. Ele é antes de todas as coisas. Quando nós buscamos entender a origem de todas as coisas, nós não perguntamos o que, mas quem. Não é o que aconteceu,
Mas quem estava lá para fazer acontecer alguma coisa? No caso, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Se você ler lá o Evangelho de João, capítulo 1, versos de número 1 a 3, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aliás, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aí no verso 3 diz, e nada do que foi feito sem Ele. Quer dizer, tudo que existe, existe porque Deus criou, porque Deus fez. Porque no princípio era o Verbo. Lá em Colossenses, capítulo de número 1, ainda fala que Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é antes de tudo. Ele é o primeiro, Ele é o primogênito. Ele é a causa não causada. Ele é Deus. E segundo, designa que Jesus é o princípio, o arqué de todo mundo. A palavra grega para princípio é arqué, que remonta também para nós um conceito filosófico. Quando você volta lá para a Grécia Antiga, a história da Grécia Antiga é dividida em 5 partes, ou em 5 períodos. Período micênico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. No período arcaico, que é o período em que vai surgir as cidades-estados, como Atenas, Tebas, Corinto, Samos, Éfeso, Eleia, tantas outras, como também vai surgir a moeda, vai surgir a lei escrita, vai surgir tantas outras coisas, é nesse período também que vai surgir os filósofos pré-socráticos. E a filosofia pré-socrática, ela partia do quê? Da arqué. A busca, a investigação dos filósofos, que nós podemos também chamar como físicos, porque a filosofia dele partia da physis, da matéria, eles buscavam o quê? Um elemento constitutivo que desse origem, princípio a todas as coisas. Isto é, a arqué. E aí você tem, por exemplo, Tales de Mileto, o primeiro filósofo pré-socrático, ele acreditava que a arqué era água. A água que ele acreditava ser o fator constitutivo de todas as coisas. Pitágoras acreditava que eram os números, né, a matemática. Depois nós encontramos outros lá, Anaximandro, Anaximes, tantos filósofos pré-socráticos, cada um tinha uma teoria, uma tese. Mas 6 séculos depois, veja bem, 6 séculos depois, Marcos de Roma, no coração do Império Romano, começa dizendo o seguinte: a arqué, o princípio, o elemento constitutivo de todas as coisas é quem? O Evangelho de Jesus Cristo. Isto é, Ele é a causa, Ele é o fundamento. Sem Cristo, tudo perde sentido. Sem Cristo, o calor do sol, os raios solares, o canto dos pássaros, não tem sentido. Só faz sentido se Cristo existir. Se Cristo não existir, não faz sentido. Cristo é o elemento constitutivo, Cristo é o Evangelho, Cristo é todo o coração do Evangelho, todo o coração da arqué. Em terceiro, designa o início do ministério terreno de Jesus. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Jesus despiu-se da sua glória, vestiu essa pele humana, se fazer homem. E aí eu acho interessante algo que o Augusto Cury fala num dos seus livros, porque ele diz o seguinte: homens querem ser empresários, empresários querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só Jesus quis ser homem. Jesus se encarnou, ele veio se fazer homem porque era necessário ele se fazer homem. Por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem esse pecado teria que sair. Jesus precisava ser homem, ele tinha que ser o cabeça federal da nação, do povo de Deus, da humanidade, para dar solução, para dar resolução a toda a realidade do ser humano. O segundo foco trata do significado do Evangelho. E aí, por exemplo, a palavra Evangelho, tão conhecida, tão popularizada, letra de música, talvez nós conhecemos tanto, ouvimos tanto essa palavra e não entendemos o significado dela.
Nós ouvimos tanto falar de evangelho, 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 e não sabemos o que isso significa. A palavra evangelho, só no Novo Testamento, é repetida 108 vezes. E aí você precisa entender que no contexto romano, a palavra evangelho tinha um significado. E a partir da leitura do cristianismo, dessa nova perspectiva do cristianismo, da fé cristã, a partir do mundo daquela época, a palavra evangelho ganhou uma nova significação, um novo entendimento, tanto para o contexto romano naquele momento, como para toda a história do Ocidente. Por exemplo, a palavra evangelho estava atrelada a vitórias de guerras. Estava atrelado ao nascimento do imperador. Tratava-se de uma boa notícia. Ou de guerreiros que vieram lutar pelo Império Romano e venceram. E alguém vinha trazer a boa nova, o evangelho, que houve vitória sobre tal guerra, sobre tal povo, houve conquista. Como depois veio se caracterizar, veio se tornar como, por exemplo, o nascimento do filho do imperador. Essa boa notícia que eles entendiam. Pois bem, porém, quando Marcos escreve, o cristianismo inicia, e vale lembrar que o evangelho de Jesus Cristo ele é abrangente. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus ficou um tempo no Egito, depois foi criado na Nazaré da Galileia. E aquilo que ele realiza em 3 anos e meio de ministério, 33 anos de vida, vai se expandir para todo mundo daquela época. Quando começa a perseguição aos cristãos, com a morte de Estevão, o diácono da igreja de Jesus Cristo, pessoas vão se espalhar para Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria. Depois, no capítulo 12 de Atos, a morte de Filipe, o primeiro dos apóstolos. Aliás, a morte de Tiago, o primeiro dos apóstolos, do colégio apostólico, o primeiro mártir do colégio apostólico. O evangelho ele vai se expandir, a boa notícia da faixa ali da Palestina vai se expandir para o mundo. Quando Marcos escreve o seu evangelho, isso em Roma, para os romanos, ele diz o seguinte: a boa notícia não é que o filho do imperador nasceu. A boa notícia não é que houve vitória, houve êxito em alguma conquista do Império Romano, não. A boa notícia é saber que Jesus Cristo nasceu, se encarnou, veio para esse mundo, dá esperança àquilo que nós não tínhamos mais jeito. Quer dizer, a palavra evangelho, o evangelho, o coração do evangelho, essa boa notícia trata de uma pessoa, de uma notícia sobre uma pessoa, Jesus Cristo. De modo que nós não podemos distorcer o evangelho em hipótese alguma. Uma vez que você tira o conteúdo do evangelho, você tira a centralidade do evangelho da pessoa de Cristo, deixou de ser evangelho. É qualquer outra coisa menos evangelho. Por isso que nós precisamos entender qual é o significado do evangelho. Porque se você não entender isso, você se deixa capturar por qualquer outra coisa que não é o evangelho. Isso que precisa estar na nossa mente, isso precisa estar claro para nós, no século XXI. 2 milênios de história da igreja e ainda não entendemos o que é o evangelho. E esse é o maior perigo, porque se nós não entendemos o que é o evangelho, nós estamos vivendo então o quê? Qual é a esperança a qual nós estamos esperando? Em qual esperança nós estamos nos consolidando? Nós precisamos entender o evangelho. Uma vez que nós entendemos o início do evangelho, o significado do evangelho, agora nós precisamos entender o conteúdo do evangelho. Marcos ele diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Perceba que o evangelho trata-se de uma pessoa. A pessoa é Jesus.
E não qualquer pessoa, mas Jesus Cristo. Ele une aqui o nome humano com o título divino. Jesus é um nome humano, da raiz do nome Josué lá do Antigo Testamento, o Senhor é salvação. E Cristo é título. Trata-se do ungido, o Messias, em grego. Messias em hebraico, Christos em grego. Quer dizer, quando ele está falando de Jesus, ele não está falando de qualquer Jesus, ele está falando de Jesus Cristo. Porque você tem que levar em consideração que existiam muitos Jesus no período do primeiro século. Mas quando ele fala de Jesus, ele não está falando de qualquer Jesus, ele está falando de Jesus, o Cristo, o ungido, o esperado, o prometido. Aquele que desde de Gênesis 3:15, desde o Antigo Testamento, os profetas, a lei, tudo apontava. Está falando de uma pessoa. Esse é o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho trata-se de uma pessoa, das suas obras, dos seus ensinamentos, das suas ações, do propósito pelo qual Deus o enviou a esse mundo. O que nos é mais interessante a partir daí é porque é o seguinte, Paulo vai dizer, primeiro lá em Romanos, capítulo 1, dizendo que eu não me envergonho do Evangelho. E aí eu acho interessante algo que o Hernandes Dias Lopes diz, que ele diz que existem aqueles que se envergonham do Evangelho, existem aqueles que são a vergonha do Evangelho, e existem aqueles que não se envergonham do Evangelho. Quer dizer, nós não podemos nos envergonhar, porque para os judeus, diz o próprio Paulo aos Coríntios, dizendo que para os gregos, o Evangelho, falar de Jesus, era escândalo. Ou melhor, era loucura. Para os judeus era escândalo. Por quê? Porque eles não conseguiam conceber a ideia, por exemplo, de um Cristo, de um Deus encarnado, que foi crucificado numa cruz, que morreu numa cruz, condenado pelo rigor mais alto do Império Romano. Como assim? Jesus é Deus, ele morreu numa cruz, foi condenado. E aí eu acho interessante porque Deus ele monta o seu palco de glória e muda o conceito de cruz. Cruz era um lugar de condenação, cruz era um lugar de humilhação, cruz era um lugar de vexação. Mas quando Cristo vai para a cruz torna um lugar de exaltação. Quando Cristo vai para a cruz, torna um lugar de glória, de conquista. Há uma nova significação, uma nova conceituação para a cruz. Hoje, quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos a maior beleza da revelação de Deus para a humanidade. O Deus que criou os meios de se ofertar, o Deus que se ofertou, e o Deus que é a oferta, quer dizer, ele cria os meios, ele se oferta e ele é a própria oferta. E faz isso por amor de quem? De homens pecadores. De pessoas como eu e você. Esse é o coração do Evangelho, quer dizer, isso é tão fundamental, é tão importante entender isso, que o próprio Paulo escrevendo aos Gálatas diz o seguinte: nem se um anjo do céu lhes vier lhes pregar um outro Evangelho que não seja esse a qual eu estou pregando a vocês, não acreditem. Por quê? Porque o Evangelho não pode ser adulterado. O Evangelho não pode ser mudado. Uma vez que o Evangelho for adulterado, ele deixou de ser Evangelho. Quer dizer, Evangelho não é casa própria. O Evangelho não é status. O Evangelho não é riqueza. O Evangelho não é qualquer outra coisa que tentem dizer ou falar. O Evangelho é Jesus e este crucificado, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e nos deu salvação em Cristo, que nos deu esperança da glória. Esse é o Evangelho. Nós não podemos perder de vista isso. Nós vimos o início do Evangelho, o significado do Evangelho, conteúdo do Evangelho, e é óbvio que
A partir disso, nós vamos entender então a origem do Evangelho. Não tem como nós, depois de termos observado tudo isso que foi falado, não entender que o Evangelho tem origem divina, tem origem dos céus. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, diz que pela sublimidade do conhecimento de Cristo, ele reputou tudo por perda, como esterco, ele entendia tudo como esterco, como perda. Para você entender a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, a sublimidade do Evangelho de Cristo. A origem é divina, a origem não é terrena. Tudo isso que nós estamos falando compreende-se do Evangelho que é divino. Toda essa realidade nos faz entender que o Evangelho é atemporal. Por conta da mensagem e do propósito de Jesus Cristo. Todo o Ocidente, desde o período do início da igreja, enquanto a igreja ainda era a igreja perseguida até o 3º século, depois, do 3º século para frente, depois de Constantino, essa igreja vai ser a principal religião da igreja. Vai surgir os pais da igreja, vão defender suas teses frente ao paganismo romano, frente àquela realidade de mundo greco-romano. Vai ser tão grande o impacto do Evangelho, da mensagem desse Cristo no contexto ocidental, que o paganismo vai ser absorvido pelo cristianismo. O cristianismo se tornar a principal religião de todo o Ocidente. Vai surgir teólogos no período medieval como Agostinho, depois Tomás de Aquino. Esse período de 1000 anos que a igreja vai liderar a religião, o domínio do mundo daquela época, a influência dos reis. Vai surgir a reforma protestante reafirmando novamente o Evangelho, apesar do surgimento, nessa mesma época, de uma crença humanística, antropocêntrica, surgimento da modernidade como nós a conhecemos. Vai surgir, a partir do século XVII, a Revolução Francesa, um mundo industrial, um mundo mais urbano. E o Evangelho vai continuar sendo pregado até chegarmos ao período da pós-modernidade, que começa aí de 1950 para frente, em que vai surgir um avanço das tecnologias, considerado a segunda revolução industrial. E o Evangelho continua aí. Só que o grande problema da pós-modernidade é que a pós-modernidade ela vem com a característica de desestruturar aquilo que estava estruturado. Não existe centralidade na pós-modernidade. Pós-modernidade é o mundo do secularismo, do relativismo, do privatismo. É o mundo do hedonismo. O mundo da minha verdade. Não existe absolutos na pós-modernidade. E é onde vai surgir os grandes problemas atrelados ao Evangelho. Porque pregar o Evangelho, que é absoluto, num mundo em que não crê em absolutos, então vai começar a surgir problemas. É por isso que hoje nós encontramos muitas denominações, muitas roupagens para aquilo que nós entendemos ser o Evangelho de Jesus Cristo. Igrejas, cada uma a sua visão, a sua ideia, a sua interpretação, a sua leitura, a sua doutrina. E por que isso? Porque o mundo pós-moderno faz uma leitura. Eles têm uma lente pela qual eles interpretam o mundo. E se não for a palavra de Deus o verdadeiro evangelho, então o evangelho deixará de ser evangelho. A verdade deixará de ser verdade. E essa é a realidade. O primeiro ponto eu concluo aqui, mostrando para vocês essa realidade. A realidade de um mundo completamente abalado em suas estruturas por conta da pós-modernidade. E é onde nós precisamos reaprender a como pregar o Evangelho.
falta capacitação, falta entendimento dos líderes para compreender essa dinâmica, essa verdade. Segundo ponto que nos ajuda a nortear a entender aquilo que nós estamos nos propondo a falar, trata da atemporalidade do Evangelho e as demandas desses tempos pós-modernos. Então veja bem, a modernidade ela tinha muitos ideais utópicos. A modernidade ela visava, ela pensava no ideal científico perfeito. É onde vai surgir muitas utopias. Mas a pós-modernidade, como eu já disse, ela veio desestruturar tudo isso. Ela veio colocar ao chão toda essa ideia. Porque não existe centralidade, não existe utopia no mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno é fragmentário, o mundo pós-moderno é um mundo... Cada um tem sua verdade, sua realidade. Alguns autores, por exemplo, vão tratar sobre isso. Por exemplo, Carneiro, citando Rubens Amorés, vai dizer o seguinte: este fenômeno, pouco estudado e compreendido, que significa prazer, realização e conforto, mas que ao mesmo tempo apresenta tamanho poder de destruição das formas estruturais estabelecidas, é chamado de pós-modernidade. E ainda ele completa dizendo: infelizmente, é interessante perceber que a geração da era pós-moderna tem prazer no efêmero, no fragmentário, no descontínuo, no caótico. Viver é experimentar sensações, é curtir sem sentimento de culpa, é acentuar o egocentrismo e afetar os valores e princípios que tanto permite o convívio. Quer dizer, essa máxima na pós-modernidade trata da secularização, da pluralização e da privatização, que vai desencadear num relativismo. Veja bem o que é o relativismo. Essa é a grande característica da pós-modernidade. Não há absolutos. Todas as verdades, se é que as verdades, são questionáveis. Uma das características de nossa época é o relativismo de todos os conceitos e noções políticas, culturais, éticas, estéticas e religiosas. Não há mais qualquer noção de padrão específico. Quer dizer, o relativismo ele tomou conta da realidade, da forma de se ler o mundo. De modo que ainda hoje em dia se fala sobre o homem viver dentro da sua bolha. O algoritmo, nós estamos presos ao algoritmo. Nós estamos na Matrix. Nós somos um ser dentro da Matrix, nós não conseguimos nos livrar disso. Para você ter uma ideia de o que é essa pós-modernidade, como que ela nos afeta hoje. É nesse contexto pós-moderno que nós estamos tentando reafirmar, ou que nós temos que afirmar o absoluto do Evangelho, a atemporalidade do Evangelho. Continuar reafirmando o que é o Evangelho. Quer dizer, o Evangelho ele não pode ser relativizado. E se eu não entendo o mundo pós-moderno, o relativismo entra dentro das nossas igrejas, entra dentro da nossa própria leitura de mundo e a gente acha que está tudo certo. Mas qual é a nossa lente de interpretação? É a palavra de Deus? Estamos usando as ferramentas da hermenêutica, da exegese corretamente para compreender aquilo que Deus queria nos dizer quando foi escrito aqueles livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento? Nós entendemos completamente os conceitos apresentados nas Escrituras a fim de não relativizarmos eles hoje? É isso que precisa estar em nossa mente. Porque senão nós vamos acreditar que o Evangelho sei lá, é tantas coisas. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo no coração da cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina. A
Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, maior estado do Brasil. Maior PIB do Brasil. E aí você olha para a nossa realidade, aqui a densidade das diversidades é muito grande. E aí pregar o evangelho num lugar como esse, aí falar do evangelho num lugar como esse fica cada vez mais difícil. Talvez lá no interior, onde eu moro, lá em Pindamonhangaba, alguém possa achar mais fácil. Mas o relativismo chegou lá também. A pós-modernidade chegou lá também. Ela está na nossa mão. Quando você assiste esse vídeo pelo seu smartphone, pelo seu celular. Quer dizer, não tem como nós fugirmos mais dessa realidade. O que nós precisamos é entender como trabalhar a partir dessa realidade. Como usar as ferramentas, como usar a linguagem correta a partir dessa realidade. Trata da atemporalidade do evangelho como resposta ao contexto da pós-modernidade. E eu quero apenas fazer 3 afirmativas ou 3 recomendações que, se é necessário, que se é indispensável para a atuação de homens e mulheres na pregação do evangelho. Primeiro, é necessário conversão e vocação para o ministério. Tem muita gente que está pregando o evangelho, mas não foi chamado para pregar o evangelho e que não foi vocacionado para o evangelho, não de fato foi convertido pelo verdadeiro evangelho e está pregando o evangelho. É fundamental ser convertido ao evangelho de Jesus Cristo, ao qual nós aqui falamos, e ser vocacionado. Segundo, é necessário conhecimento bíblico teológico e intelectual secular. Não tem como você pregar num texto, num contexto ao qual nós estamos vivendo, sem você ler livros que tratem sobre a realidade ao qual nós estamos vivendo. Você ter uma leitura de mundo muito bem conceituada, apurada. E, obviamente, um conhecimento bíblico bem fundamentado. Uma boa teologia. Um bom conhecimento bíblico, não superficialmente, mas profundamente, porque senão você não vai saber dominar as ferramentas. Se você não sabe dominar as ferramentas de ensino, você também não vai saber dominar os conteúdos para assim se ensinar. E terceiro lugar, nós precisamos ler esse tempo de uma maneira que nos leve a encarnar a realidade desse tempo, o espírito do nosso tempo. Se você não se sensibilizar com a dor do tempo ao qual você está vivendo, você não está pronto para pregar o evangelho no seu tempo. Você só vai fazer a diferença no seu tempo quando você lê corretamente o seu tempo e trazer para si as dores. Se compadecer da realidade do seu tempo. Jesus fez isso. Se encher de íntima compaixão. Falta isso para nós, falta essa empatia para nós. É isso que nós precisamos entender acerca da temporalidade do evangelho, considerando o contexto ao qual nós estamos vivendo, considerando a realidade ao qual nós estamos vivendo. Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando a sua casa. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu creio que Deus tem muito a fazer através de nós, por nós e em nós.